Fala, nação rubro-negra, sou Miriane Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Estou aqui para apresentar as principais notícias do nosso Mengão queridão, com a participação do nosso comentarista Fabrício Lopes. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Vamos às notícias? Nação, hoje pela manhã, eu gravei meu vídeo no Resenha Rubro-Negra, onde eu informava para vocês, mais uma vez, que De La Cruz não jogaria as oitavas de final. Falei, inclusive, sobre as pretensões do Flamengo em negociar o atleta caso apareça alguma equipe interessada no jogador. Para minha surpresa, me deparei com uma série de notícias na manhã deste sábado, dizendo que o Filipe Luís havia ganhado um reforço e que seria De La Cruz. Segundo algumas matérias, o De La Cruz jogaria amanhã contra o Bayern de Munique, porque numa entrevista que ele concedeu à Flamengo TV, ele teria dito que o planejamento era ele retornar nas oitavas de final. Acontece que aqui mesmo no canal, eu falei para vocês que existia uma situação toda especial com ele e mostrei ele mesmo dizendo isso, que era a situação dele ter retroagido no tratamento dele no joelho, que não é o joelho que ele costuma se lesionar, e sim o outro joelho. Ainda brinquei com vocês no vídeo dizendo que antes ele tinha um joelho bom e um joelho muito ruim. Agora ele tem um joelho muito ruim e um joelho ruim. Resultado: hoje no treino, De La Cruz fez só o aquecimento e não treinou com o restante de grupo de jogadores. Portanto, realmente ele não vai jogar amanhã contra a equipe do Bayern de Munique. De La Cruz quase não foi para o Mundial. Clinicamente, o Filipe Luís já tinha sido alertado pelo Departamento Médico do Flamengo que dificilmente o De La Cruz teria condições de jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas o Filipe Luís resolveu levá-lo, até porque todo o Departamento Médico está nos Estados Unidos e também porque o convívio no dia a dia do atleta com um grupo de jogadores poderia e realmente faz com que o atleta se empenhe mais, tenha mais vontade, porque afinal de contas está recebendo o apoio dos seus companheiros. Mas eu venho dizendo para vocês, por fontes que eu tenho dentro do Clube de Regatas do Flamengo, que dificilmente De La Cruz vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Por duas situações bem claras. A primeira, ele mesmo falou, e vocês viram no canal Resenha Rubro-Negra pela manhã, que ele sofreu um retrocesso no tratamento dele. Ele regrediu no tratamento dele. E segundo, porque o Flamengo enxerga que, se não negociar o jogador agora no meio do ano, coisa que o clube quer muito, o Flamengo precisa dele inteiro para o restante da temporada. E a Copa do Mundo de Clubes não é a prioridade do Flamengo. A prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. A Copa do Mundo de Clubes é importante. O Palmeiras acabou de bater o Botafogo e chegar às quartas de final da competição. Vai enfrentar ou Chelsea ou Benfica. Tem grandes chances de chegar à semifinal da competição. Mas o grande barulho da Copa do Mundo de Clubes é a quantidade de dinheiro que os clubes brasileiros estão ganhando. Outro dia eu trouxe para vocês aqui mesmo, no nosso canal, os valores que Flamengo, Botafogo, Palmeiras e o Fluminense já embolsaram até agora. Até então, o Flamengo era a equipe que havia mais ganhado com o retorno financeiro do Mundial de Clubes. Agora, obviamente, passando para as quartas de final, é o Palmeiras quem está na frente na arrecadação financeira no Mundial de Clubes. Há uma discussão na Europa e um movimento na Europa para que esse seja o primeiro e o último campeonato de clubes a nível mundial que a FIFA realiza. O presidente da La Liga, da Liga Espanhola de Futebol, falou que vai trabalhar arduamente para extinguir essa competição. Klopp, um dos treinadores mais respeitados do mundo, ex-treinador na verdade, porque por enquanto ele está aposentado, ele ainda não voltou a treinar, mas também disse que o número de jogos é muito alto. E fazer os jogadores atuarem por tanto tempo é burrice, porque eles não vão conseguir manter a qualidade, aquela conversa que a gente já conhece bem. E que o Mundial de Clubes foi o pior erro já cometido pela FIFA.
O Rafinha, aquele mesmo que falou que ia bater em argentino, que fez uma temporada sensacional pelo Barcelona, mas que para mim não é jogador de seleção e não é um daqueles jogadores que me encanta, mas eu respeito quem gosta. O Matheus, por exemplo, gosta muito dele. Falou que não gosta de perder suas férias para jogar um campeonato em que ele seria obrigado a jogar. Então ele disse que deu sorte de o Barcelona não estar classificado para essa Copa do Mundo de Clubes e ele poder curtir as suas férias. No caso do Rafinha, o Rafinha, para mim, ele tá se tornando um falastrão, né? Foi lá falar pro Romário o que ia fazer, acontecer no jogo da Argentina. Quando chegou na frente dos argentinos, pipocou. Como sempre pipocou, tá? Foi preciso até do Zico dar uma descompostura nele. Porque, afinal de contas, ele se sente obrigado a disputar o Mundial de Clubes. Mas e quando ele for disputar a Copa do Mundo de Seleções? Ele vai se sentir obrigado? Talvez não fosse o caso do Ancelotti não convocá-lo para a seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo, afinal de contas é nas férias dos jogadores também. Há um grande problema se formando em torno do Mundial de Clubes da FIFA, sim, gente. E aí eu quero a opinião de vocês com relação a isso. São justamente os valores que são pagos na Copa do Mundo. O Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo também, porque tem SAF, são 3 equipes que são muito fortes financeiramente. O Flamengo, porque trabalhou para isso, cortou na carne para ser do tamanho que é financeiramente falando. O Palmeiras, porque contou com muitos beneméritos do clube emprestando dinheiro, sanando a dívidas a juros zero, patrocínios exorbitantes para o Palmeiras pela própria Leila Pereira, que fizeram com que eles conseguissem sanar suas dívidas e hoje ser um clube estruturado financeiramente. E o Botafogo, porque o John Textor comprou e injetou dinheiro no Botafogo. Essas equipes mais bem administradas, elas já estão muito à frente das demais equipes. O Atlético Mineiro, por exemplo, com o SAF, não conseguiu pagar o salário referente às férias dos jogadores e está colocando parte da SAF à venda. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma das coisas que incomoda muito na Copa do Mundo de Clubes é que os clubes que se classificarem para ela vai ganhar muito dinheiro, muito mais do que os outros. Até então o Flamengo já tinha ganhado quase 160 milhões de reais na competição. Muito mais do que qualquer clube no Brasil vai ganhar em premiação esse ano. Eu fiz as contas e mostrei para vocês o quanto o Botafogo, que ganhou a Libertadores e o Brasileiro ano passado, arrecadou. Então, há um medo muito grande que aumentem a disparidade financeira entre clubes por conta da Copa do Mundo de Clubes. E aí, os que vão mais para essa competição sempre vão estar mais endinheirados. Ou seja, a tendência é que o Flamengo, por exemplo, possa se reforçar melhor agora no meio do ano devido a essa grana que está vindo da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo, que começou o ano com um caixa bem baixinho, agora já está com um caixa muito mais elevado do que teria. Só para vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente fechou o ano aí com 1,5 bilhão de receitas, o superávit, aquilo que sobrou para o Flamengo, tirando o que entrou menos o que teve que pagar, o que saiu, foi coisa em torno aí de 200 milhões de reais. O Flamengo já ganhou quase 160 milhões de reais em um mês. Nem deu um mês ainda. Ou seja, tudo aquilo que sobraria para o Flamengo no final do ano, o Flamengo conseguiu conquistar em 3 partidas na Copa do Mundo de Clubes. A tendência é que Flamengo, Palmeiras e Botafogo, se bem administrados e com bons reforços chegando, sejam os clubes brasileiros que sempre estarão disputando o Mundial de Clubes e sempre estarão ganhando para estar lá. E a disparidade financeira ficaria cada vez maior. Por isso eu pergunto para você, que está chegando agora aqui no nosso canal Devoção Rubro-Negra, você acha que esse Super Mundial de Clubes é bom? Eu mostrei para vocês vários pontos. O ponto financeiro e a disparidade que vai causar. Eu mostrei a questão do cansaço dos atletas, mais uma competição, porque o ano que vem tem Copa do Mundo. Aí no outro ano, Copa América. Aí no outro ano, Olimpíadas. E depois a Copa do Mundo de Clubes novamente. O Flamengo está na Copa do Mundo de Clubes, nós estamos felizes e empolgados. Amanhã vamos jogar contra o Bayern de Munique com chances reais de vencermos, sim.
Só que, quando a gente voltar, nós vamos jogar Brasileirão e Libertadores, tá? E no final do ano, as datas finais do Campeonato Brasileiro vão entrar em choque com a data do Intercontinental. Sim, vai continuar tendo o Intercontinental no final do ano. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se o Flamengo ganhar a Libertadores, no final do ano o Flamengo vai ter que escolher entre continuar bem no Brasileirão e disputar a Vera os últimos jogos, e aí não ir para o Intercontinental, ou ir para o Intercontinental e não jogar as últimas etapas, os últimos jogos do Brasileirão com o time principal, graças a um conflito de datas existente nesses anos em que nós vamos ter, a partir de agora, sempre uma data extraordinária no mês de junho e julho. E aí eu pergunto para vocês, como fazer para jogar o final do ano? Alguém vai responder com certeza, pô, é só ter um elenco mais robusto. Sim, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo vão poder ter um elenco mais robusto. Ainda mais com a grana que veio agora da Copa do Mundo. Dá para manter um time aqui no Brasil, jogando os últimos jogos do Brasileirão, mandar o elenco principal para o Intercontinental e talvez depois, esses que ficaram no Brasil, peguem um jatinho e se juntem aos outros jogadores. Dá para conciliar as duas situações. Mas e caso a gente tenha, por exemplo, uma equipe menor ganhando a Libertadores da América ou uma equipe não tão bem estruturada ganhando a Libertadores da América? Como que essa equipe vai fazer com as datas do Brasileirão e do Intercontinental? Então, tá sobrando campeonatos, para nós torcedores é maravilhoso, mas está faltando datas para que tudo seja encaixado da melhor maneira. Claro, mas alguém vai dizer, é problema dos dirigentes. Eles é que tem que estar preocupado em acertar as datas. E eu concordo com vocês. Eu, como torcedor, eu quero que esse Mundial se repita de 4 em 4 anos. E que o Mengão queridão esteja lá. Eu estou muito orgulhoso de tudo que o Flamengo fez até agora. E eu tenho certeza que amanhã, no apito final do árbitro, seja o resultado que for, esteja no placar o número que estiver, eu vou estar orgulhoso do Flamengo do mesmo jeito. Porque eu tenho certeza que os jogadores que entrarão em campo amanhã vão nos representar e vão entender que cada um dos quase 50 milhões de torcedores espalhados pelo mundo que não estão no estádio vão estar com o coração na mão, acreditando e pensando que o principal é a representatividade dentro de campo, nem tanto o resultado final. Só mais um entendimento para vocês. O Flamengo só ficou atrás em faturamento no ano passado de uma equipe no mundo, um tal Bayern de Munique. Pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês agora. Mais uma vez eu quero agradecer o apoio da Mirinha, que está sempre por aqui me ajudando, me permitindo falar no canal dela, e agradecer a vocês que estão chegando aqui. Pessoal, a nossa meta era de 30 mil inscritos. Eu não quero ficar repetindo o que aconteceu para não deixar o final de semana de vocês tristes. Eu venho aqui, inclusive, tentando passar uma positividade, uma cara melhorzinha, não de beleza, porque aí não tem como, mas mais animado. Mas eu tô apavorado com o que está acontecendo. Eu tô muito receoso com tudo que está acontecendo. Eu tô com muito medo do fim estar perto. Fim do Resenha Rubro-Negra. Aqui, do jeito que a gente está fazendo, dificilmente nós vamos cair. Mas eu preciso do seu apoio. Que você se inscreva aqui e fale com as outras pessoas que estão lá no Resenha para virem para cá também. Porque lá pode cair a qualquer momento. E se lá cair, eu só vou ter aqui para me comunicar com vocês. Então dá essa moral, gente. Hoje é sábado, tá todo mundo em casa. Vamos chamar nos grupos de Zap mesmo, as pessoas que ainda não estão sabendo. Hoje mesmo, eu recebi umas 8 mensagens perguntando: Fabrício, cadê o Central do Fla? O que aconteceu? Me ajudem. Vocês podem ser o porta-voz da nossa continuidade aqui. Podem não. Vocês são os nossos porta-vozes da nossa continuidade, do nosso jornalismo, feito seriamente como a gente faz. Estou contando com vocês, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração, excelente final de semana para todo mundo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu comentário. Até a próxima!